Fala galera, beleza? Aqui é o professor Igor Fernandes passando na área para mais uma edição da nossa revista Gabi Good, uma revista especial que eu montei gratuitamente. Você vai poder pegar aqui na descrição do vídeo para te ajudar a entender melhor um conteúdo de geografia, beleza? Aqui você vai poder baixar gratuitamente essa revista, colorir e, se possível, pode até me mandar para eu dar uma olhada em como ficou a sua arte, ok? O mais importante, além de se divertir colorindo, você vai estar aprendendo aqui geografia, relembrando os conteúdos comigo. Bom, nessa edição aqui nós vamos estar falando sobre a formação do território brasileiro, um conteúdo muito importante, principalmente para a galera do 7º ano e do 1º ano do ensino médio. Vamos nessa! Bom, primeiro a apresentação da revista, te aconselho mais uma vez a baixar gratuitamente, o link está aqui. Vamos nessa, sem mais delongas. Bom, o que eu posso falar do Brasil? Primeiro ponto, o Brasil é um país de dimensão continental. O Brasil tem uma grande extensão territorial. Isso é bom? Isso é ruim? Essas são as características. Existem pontos positivos e negativos, ou desafios, por ter um grande território. Por exemplo, o Brasil ter um território grande como o dele faz com que ele tenha uma potencialidade econômica. Claro que essa grande extensão territorial está atrelada também à variedade de paisagens, ao escudo cristalino que eu tenho no meu território, no relevo brasileiro, a presença de jazidas minerais, mas também paisagens variadas. Também vou considerar que esse território ele é muito extenso, então ele possui uma grande variedade de elementos culturais, porque eu tenho uma ocupação desse território ao longo do tempo feito por povos diferentes. Tudo bem? Antes da chegada dos europeus, por exemplo, eu já tinha os povos originários, os indígenas, e depois, mesmo com a chegada dos europeus, e aí eu estou falando dos portugueses, depois dos holandeses, franceses, italianos, eu vou tendo misturas, transformações. Então, vou ter uma grande variedade de elementos culturais nesse território. Resumindo, o Brasil é muito grande na sua complexidade, no seu território. Sendo assim, como eu falei, eu tenho uma grande diversidade de paisagens. Por exemplo, no norte do país, tá vendo aqui em cima, ó, eu tenho a floresta equatorial. Eu tenho a Amazônia brasileira, com uma grande biodiversidade, vegetação latifoliada, aquelas folhas gigantes, aquelas árvores de mais 20, 30 metros. Uma grande variedade de espécies de fauna. Mas no interior do Nordeste brasileiro, por exemplo, eu tenho sertão. Uma região que possui um clima tropical semiárido, quente e seco, com desenvolvimento de um outro bioma, que é a Caatinga. Na porção mais central do Brasil, eu tenho o Cerrado brasileiro, também conhecido como a savana brasileira, com uma vegetação mais espaçada, árvores com galhos retorcidos, uma mistura de arbustos, árvores, vegetação campestre. Também tem no litoral a floresta tropical, a nossa Mata Atlântica, ou seja, como eu tenho um grande território e uma variedade climática, eu encontro paisagens diferentes no nosso território, ok? Outro ponto importante, por ter uma grande extensão, eu tenho limites e fronteiras com diversos países. Então é importante você considerar que o Brasil faz fronteira com quase todos os países da América do Sul. Você sabe quais são os países que não fazem fronteira com o Brasil? Sabe? Quais são? Ó, eles estão aqui. Isso, o Chile e o Equador. Com exceção do Chile e do Equador, os demais países da América do Sul possuem áreas de fronteira com o Brasil, ok? E para não deixar passar batido, o que seria o limite territorial aí? Toda essa demarcação, essa linha que indica onde começa e onde termina o território brasileiro, ok? Outro ponto legal para você considerar, o nosso território, assim como de outros países, ele não acaba quando você tem um contato com o mar diretamente. Você tem uma extensão, um prolongamento do território, o que eu vou chamar de mar territorial. Então é mais ou menos assim, olha na imagem, eu tenho o limite do território brasileiro, mas eu avanço 12 milhas náuticas e aquela área ainda pertence ao território brasileiro. É o que eu chamo de mar territorial. Essa área é de controle do Brasil, logo, ela é monitorada pela Marinha Brasileira. Com outras palavras, eu só posso ter embarcações
no litoral brasileiro, nessa região, 12 milhas adiante, com autorização do nosso país, ou seja, com autorização da nossa Marinha. Além disso, passei do mar territorial, já é mar internacional? Quase isso. Passei do mar territorial, eu ainda tenho uma zona econômica exclusiva, que me garante a exclusividade de desenvolvimento econômico. Pesca, extração mineral, extração de petróleo. A partir da zona econômica exclusiva é que eu tenho águas internacionais, beleza? Então o território brasileiro, ele não acaba no continente. E quando eu analiso também a superfície, quando eu analiso, por exemplo, o espaço, eu preciso considerar que eu tenho também o espaço aéreo. Então o território ele se prolonga, mesmo que de matéria imaterial, para cima, quando eu penso no espaço aéreo, e também para o oceano, no caso do Brasil, que é banhado pelo Oceano Atlântico. Ok? Vale ressaltar que essa formação territorial do Brasil está ligada a um processo de ocupação. Então, como eu falei antes da invasão portuguesa, antes da colonização portuguesa, eu já tinha grupos, ágrafos, povos originários que viviam aqui no que eu chamo de Brasil. Só que esses povos, eles não formavam uma unidade territorial, um único território. Eles ocupavam o espaço, viviam do espaço e formavam várias áreas de ocupação, várias tribos. Eram povos diversos, que viviam da caça, da pesca, da agricultura e de suas organizações sociais. Beleza? Agora, muitos pesquisadores vão começar a trabalhar com a ideia de território brasileiro a partir da chegada dos portugueses. Porque quando eu tenho a ocupação portuguesa, a colonização portuguesa, eu já estou colocando sobre essa área a ideia de território, de poder. Lembrando, na geografia, nós trabalhamos o conceito de território como um espaço, uma área que é definida por ou a partir de relações de poder. Então, para muitos, eu vou chamar de território brasileiro a partir do momento em que eu tenho a chegada lusitana com a ocupação, com a dominação dessa área da América do Sul. Beleza? Vale ressaltar que os povos indígenas, como eu falei, são os primeiros a ocuparem o território brasileiro. Beleza? E mesmo com aquela temática da ocupação, da colonização, não vale você falar em descoberta mais. Há um tempo atrás você falava em descobrimento do Brasil. Hoje você questiona isso porque eu tenho os indígenas, que são o quê? Aqueles grupos, aqueles povos originários que já ocupavam, já viviam aqui na América do Sul. Beleza? Agora, quando eu penso na colonização portuguesa, eu começo a perceber que o desenvolvimento territorial ele vai estar sempre ligado aos interesses econômicos. Por quê? Porque a colonização da América, vamos pegar aqui a colonização da América portuguesa, mas da América espanhola não vai ser diferente, ela ocorre a partir de interesses econômicos, principalmente. Eu estou falando de uma fase que depois você vai trabalhar como capitalismo comercial. É o período das grandes navegações, exploração, das descobertas, da grande expansão territorial para abastecer a metrópole, beleza? Então os portugueses começam a extrair o pau-brasil, iniciando uma atividade econômica extremamente vantajosa para quem? Para os indígenas ou para os portugueses? Para os portugueses. Por quê? Eu extraía madeira do pau-brasil, enviava para a Europa e essa madeira era usada tanto na produção de bens como móveis, tanto na produção de tinta, a partir do corante vermelho que eu extraía do pau-brasil. Beleza? Então aí eu já começo a perceber um problema, que é, além da morte dos indígenas, que é um grande problema, um genocídio provocado pelos portugueses, muitos indígenas morreram, sempre lembre-se disso, com as doenças trazidas pelos europeus, mas também o desmatamento, a destruição da floresta tropical brasileira. Além disso, quando eu pego o século XVI e XVII, eu preciso perceber que existe um processo de ocupação do litoral. Então, nos primeiros séculos, eu tenho os portugueses se desenvolvendo no litoral, como diria um historiador chamado Boris Fausto, como uma espécie de caranguejos. Eles vão se expandindo sempre pelo litoral, nada para o interior, primeiro no litoral.
eles exploravam um solo fértil, um solo de massapê, principalmente no Nordeste brasileiro, onde além do solo fértil, eu também tinha um clima tropical úmido que favorecia o cultivo da cana-de-açúcar. É importante destacar, como mostra a imagem aqui, ó, que além da exploração da mão de obra indígena, eu passo depois a ter a exploração da mão de obra africana, porque eu vou ter o uso da mão de obra escravizada. E não esqueça, a produção açucareira funciona a partir do sistema de plantation. E nessa imagem você tem essas características. Ó, a mão de obra escravizada, você tem a monocultura, ou seja, toda essa fazenda produzindo o quê? Cana-de-açúcar, açúcar, é um engenho de açúcar. Além disso, o latifúndio, um proprietário controlando todo o engenho, ok? E a produção, tá vendo o carro de boi? Que é destinada para o mercado externo, beleza? Tudo bem? Então pensei em ciclo da cana-de-açúcar, preciso lembrar de ocupação do litoral, ocupação do Nordeste e principalmente sistema de plantation, com as suas 4 características: latifúndio, exportação, monocultura e mão de obra escravizada, ok? Além disso, eu vou considerar que, já que eles ficaram no primeiro momento no litoral, chega uma fase em que é necessário para muitos procurar recursos no interior. E aí no final do século XVII, em meio ao enfraquecimento da economia açucareira, eu começo a ter bandeiras, ação de bandeirantes, grupos de estrangeiros que vão receber para explorar o interior do país. São as chamadas bandeiras. Dentre essas bandeiras, eu tenho as de exploração, tenho as de defesa, tenho as que buscavam capturar, as bandeiras que buscavam capturar os indígenas ou os escravizados fugitivos. Mas aqui eu vou destacar a de exploração, porque é devido a um processo de bandeirantismo de exploração que eu vou ter a descoberta de jazidas minerais no interior do Brasil, iniciando um novo ciclo econômico, que é o ciclo da mineração. Então eu vou descobrir jazidas minerais no interior, sobretudo no estado de Minas Gerais. Eu vou atrair, a partir daí, milhares de europeus. É a chamada febre do ouro. No século XVIII, eu tenho uma grande quantidade de ouro sendo descoberta. Então, milhares de europeus começam a vir para o Brasil para tentar garantir a sua parte, para tentar garantir a sua boquinha, vamos colocar assim. E a partir daí eu tenho, em função dessa mineração, o desenvolvimento de cidades no interior do Brasil, como Ouro Preto, Mariana. Tenho cidades no entorno de Minas Gerais que vão servir ou para a passagem do ouro ou para o abastecimento dessas cidades. Então, não por acaso eu tenho desenvolvimento da pecuária, que também já aconteceu no século XVII, no interior do Nordeste. Eu tenho a formação de cidades com a travessia do ouro, como Paraty. Eu tenho depois também a transferência da capital, que sai de Salvador e vai para o Rio de Janeiro, até por uma questão de logística e de evitar furtos do ouro. Então eu vou colocar a capital no Rio de Janeiro para facilitar esse escoamento, ok? Então eu vou ter a transferência da capital como um elemento importante. Ah, Igor, essa imagem ficou legal, quero depintar. Fique à vontade, você vai poder baixar essa revista novamente, gratuitamente, com todo conforto. Você vai imprimir, se quiser, claro, vai colorir, para ficar bem bacana o seu estudo. Então tem aqui, ó, a transferência da capital. Olha como o território está mudando. Ocupei o litoral, agora eu fui para o interior, agora já transfiro a capital. A capital do Brasil, então, como eu falei, foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro, isso em 1763. Qual é a lógica? Facilitar o escoamento do ouro e controlar melhor a administração, controlar melhor o que ocorre dentro da colônia. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá. Século XVI. Falei de cana-de-açúcar, falei de pau-brasil. Depois do século XVII, continuei trabalhando no pau-brasil. Falei da pecuária. Século XVIII, mineração. E no século XIX? Bom, no século XIX começo a ter o esgotamento do ouro, porque o ouro é um recurso não renovável, ele vai acabando. Eu vou abastecer a Europa, sobretudo Portugal. Então eu tinha o ouro sendo enviado
para a Europa. E esse ouro era usado na produção de joias, na construção civil, construção de igrejas, de estátuas. E aí no século XIX, eu vou ter um desenvolvimento econômico no norte do país, lá na Amazônia. Por quê? Eu vou ter a descoberta de um elemento crucial para aquela época, a borracha natural, que vai ser produzido a partir do corte da seringueira, de onde eu vou extrair um líquido viscoso, branco, o látex. Esse látex vai ser a base para a produção da borracha, essa borracha natural que vai ser fundamental para as indústrias de bicicletas, de automóveis, que eu tenho em outros países, como os Estados Unidos, como a Alemanha. Então, vou mandar para os Estados Unidos borracha natural. Então, diante da valorização da borracha na Amazônia, eu vou ter o quê? Uma grande imigração, uma grande ocupação da floresta por seringueiros que estão interessados na extração do látex. Esse processo é tão significativo que eu vou ter a ocupação de áreas de um país vizinho, que é a Bolívia. Então, diante da expansão dos seringueiros, eu tenho a ocupação da Amazônia boliviana. E aí o governo boliviano vai reclamar. Poxa, peraí, Brasil, seus seringueiros estão aqui, na minha Amazônia. Tira essa galera daqui, essa parte da floresta é minha. E aí eu vou ter, num primeiro momento, os seringueiros se juntando, tentando criar um estado próprio, e depois o governo brasileiro, para resolver a situação, vai comprar da Bolívia aquela área que vai vir a ser o estado do Acre, assinando o Tratado de Petrópolis. Beleza? Então eu tenho uma adição de uma nova parte nesse território brasileiro, que é o Acre, ok? Isso no início do século XX. Então o surgimento, na verdade, a fundação do Acre está ligado ao ciclo da borracha. Em contrapartida, no século XIX também, início do século XX, eu tenho uma atividade que é crucial para o desenvolvimento econômico do Sudeste brasileiro e do Brasil como um todo. Porque essa atividade ela vai dar as condições básicas depois para o desenvolvimento industrial. E que atividade é essa? Está aqui do lado. É o café, é o ciclo do café. O café passa a ser o principal produto na pauta de exportação brasileira. Então o café, chamado por muitos como ouro verde, ele vai ser muito importante para o desenvolvimento econômico de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Parte do Paraná e parte do Rio de Janeiro, principalmente São Paulo. Destaque para a região do Vale do Rio Paraíba do Sul. E a partir do café, eu tenho desenvolvimento de ferrovias, de iluminação pública, de armazéns, destaque para a figura de Barão de Mauá. Então, o capital cafeeiro, as ferrovias, os armazéns serão fundamentais para depois o surgimento das primeiras fábricas, indústrias no nosso país. Beleza? Tranquilo? Mas aqui você não fica sozinho, não. Aqui no Geocraft e principalmente no GabiGood, eu sempre vou estar pensando em estratégias para te ajudar. Como eu falei bastante coisas, como eu trouxe muita informação, eu coloquei um resuminho para você. Eu te aconselho a responder esse resuminho. Ou seja, território brasileiro, o que é extensão, o que é limite, o que é América pré-colombiana, quem são os indígenas. Aí depois, em atividades econômicas, pau-brasil, quando foi o auge da produção do pau-brasil, para que ele funcionava? Cana-de-açúcar, mineração, ou seja, para você organizar os seus estudos. Beleza? Tranquilo? Agora, se você quer mandar bem na sua prova, além de acompanhar essa aula, eu te aconselho a fazer comigo esse questionário aqui sobre esse assunto. Beleza? Não vou colocar aqui, porque o vídeo vai ficar muito longo, mas aqui no Geocraft você encontra os vídeos com a resolução do GabiGood. Beleza? Então, olha, vou parar por aqui e te aguardo no questionário. Dica, faça agora, ou daqui a pouquinho, essas perguntas, que nós vamos conferir o gabarito já no próximo vídeo. Valeu? Vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Grande abraço. Se puder deixar um like, vai ajudar pra caramba. Se puder compartilhar com a galera, com os amigos da escola, com a família, também. Valeu? Um abraço.